que é a proposta para o governo do anticristo. O anticristo está certamente, observando, está aguardando, e aí você tem um momento em que Deus autorizará, um momento em que haverá o arrebatamento, dar-se-á o início, 70ª semana de Daniel, a grande tribulação, 3 anos e meio, e aí você tem todo esse desencadeamento daquilo que será a ascensão da besta que sobe do mar, Apocalipse 13. A besta que sobe do mar, que tem dentro de si a representação de todos aqueles animais que foram vistos por Daniel, corpo de leopardo, boca de leão, patas de urso, e ela inteira é um animal terrível. Toda aquela representação de Daniel, que eram 4 animais separados, é um animal só, em Apocalipse 13. Por quê? Tudo aquilo que foram reinos que vieram ao longo da história é um reino aqui, unificado, tá? Que é o que temos visto ser construído. Então você tem essa situação na qual isso está sendo construído, estamos observando isso, não sabemos qual é o momento, porque não é de conhecimento de ninguém, o momento em que haverá o limite, a linha limítrofe entre o nosso tempo, a nossa dispensação. Veja, isso é uma linguagem dispensacionalista. A nossa dispensação e o período que adentra pela grande tribulação, dividido pelo arrebatamento. Essa é uma visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, tá? O pós-tribulacionista diz, não, a igreja na verdade adentra a grande tribulação. Eles também entendem muito daquilo que a gente entende de uma forma semelhante, mas eles entendem nesse aspecto que o arrebatamento ocorrerá ao final da grande tribulação. E aí alguns, para tirar um sarro, chamam de teoria do bate e volta. Mas assim, é um desrespeito, Eles dizem que ao final da grande tribulação a igreja é arrancada da terra, Cristo desce em glória, a igreja se encontra com Cristo nos ares e desce com ele para implantar o reino na terra. Mas aí algumas coisas ficam para trás, Por exemplo, onde eles colocam o Bema, o tribunal de Cristo, onde eles colocam as bodas do Cordeiro. Inclusive lá em Apocalipse, quando Cristo desce em glória, poucos versículos antes diz, a noiva que já estava ataviada, já estava preparada, que participou das bodas, que estava nas bodas. Então você tem a situação na qual o próprio texto favorece essa visão de que houveram eventos que antecederam este momento da igreja vir com Cristo, e que quando ela vier, estabelecerá com Cristo o reino na terra, tá? Então você tem a situação do pós-tribulacionismo, que vê o quê? A igreja, ele entende que a igreja adentra a tribulação. O mid-tribulacionista entende que a igreja vai até os primeiros 3 anos e meio, chamado falsa paz, no qual o anticristo primeiro está angariando adeptos. Por exemplo, firmou um pacto com Israel para reconstruir o templo, tá? E aí, terminados os 3 anos e meio, quebrará a aliança, como Cristo disse, quando vides a abominação da desolação no lugar santo. E aí você tem este período, findados os 3 anos e meio, depois da reconstrução do templo, quando ele quebrar o pacto, tentará impor a adoração a si mesmo. Tendo sido rejeitado, perseguirá os judeus de forma intensa, tá? Tendo os judeus sendo eles perseguidos, aí Cristo virá em glória intervir. Aí você tem textos, por exemplo, de Zacarias, tá? Textos do profeta Ezequiel, que indicam isso, essa grande guerra chamada Armagedon. O Armagedon, no qual Cristo, juntamente com a igreja, vem intervir nessa situação. Livrar o chamado resto. Em relação a Israel, é dito que o resto sobrará. Então é uma grande guerra, Israel será apertado por todos os lados, Israel tem recursos bélicos, resistirá durante certo tempo, mas devido à concatenação de forças, tá? De nações que marcharão contra ela, somente uma intervenção divina livrará aqueles que restarem do povo, tá? Então você tem Jesus e a igreja vindo, salvar esses que foram assediados por todos os lados. Se estabelecerá, aí sim, o César pós-tribulacionista diz que isso acontece no arrebatamento. Não. Antônio Gilberto, calendário de profecia. O chamado Tribunal de Cristo, juiz das nações,
o chamado juízo das nações é implantado em sequência ao Armagedon. Então ocorre o Armagedon, Jesus implanta o quê? Juízo das nações. O que será analisado? Dentre aqueles que estão presentes, seres humanos, pessoas vivas, seres humanos que estão na terra, dentre aqueles que estão presentes, lembrando-se que já houveram derramamento de taças, tá? já houveram as trombetas, que são juízos de Cristo, a ira do Cordeiro, que foi derramado sobre a terra, já houveram taças, já houve uma redução populacional brutal, tá? Decorrente dessas sentenças, né? Desses julgamentos de Cristo sobre a terra, e aqueles que estiverem, será julgado dentre eles, aqueles que estão alinhados ao anticristo, receberam o seu sinal, e aqueles que resistiram ao seu sinal, aqueles que não estão alinhados a esta marcha, né, a essa iniciativa do anticristo. Esses que estavam alinhados ao anticristo serão lançados às trevas exteriores, serão lançados no inferno, não guerreiro ainda, mas serão lançados no inferno. Posteriormente, no juízo do trono branco, sim, serão lançados ao guerreiro. E aqueles que não estiveram alinhados adentrarão ao milênio em seus corpos naturais. E aí você terá diferentes populações participando do milênio. Você terá seres humanos nos seus corpos naturais, sobre os quais reinarão. Quem? Cristo, primeiramente. Como? Com vara de ferro, como é dito. Reinará com autoridade. Será uma teocracia de fato. Cristo reinará com autoridade. Quem serão os seus representantes? Aqueles que Apocalipse mesmo diz que foram comprados como reis e sacerdotes. Você acha que é à toa que ele diz esse tipo de coisa? Reis e sacerdotes. Haverá então aqueles que são designados como reis e outros como sacerdotes. Então haverá um trabalho a ser realizado por aqueles que estão em corpos gloriosos, tá? E que serão designados por Cristo como reis e sacerdotes, que administrarão em submissão a Ele, como representantes dele, tá? Estes povos que adentrarão ao milênio, tá? E aqueles que serão sacerdotes exercerão então o quê? Um culto, adoração, evangelismo, ministração. Então haverá toda uma vida a ser vivida durante esses 1000 anos. Só que uma vida numa terra restaurada, uma vida com um governo sem corrupção, uma vida numa situação na qual Satanás foi amarrado por 1000 anos. Outra analogia que eu busco: Satanás amarrado por 1000 anos, e os demônios? Eu vou encontrar uma analogia que me dá uma referência para isso lá na situação do Evangelho de Lucas, quando Cristo chega a Gadara e o endemoniado gadareno aborda Cristo e diz: que fazes daqui, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Peço que não nos jogue no abismo, tá? Então você tem, em relação ao Hades, o mundo espiritual, você tem seio de Abraão, você tem lugar de tormento, para onde foi o rico, e você tem abismo, que é descrito também lá em Pedro, sobre anjos que estão presos em abismos, ou tártaro, como ele aplica lá. É um rapax legômeno, é a única vez que aparece na Bíblia aquele termo, tártaros, que é tomado de empréstimo da mitologia grega, mas fala deste tipo de abismo que detém esses anjos malignos, esses demônios. E aí você tem, acredito eu, uma boa referência para entender que Satanás estará preso por 1000 anos, os demônios estarão presos no abismo, e haverá na terra paz, como é descrita em Isaías, como é descrito em Zacarias, né? Onde haverá longevidade, onde haverá ordem. Agora, uma coisa eu chamo a atenção para vocês, e aqui eu dou continuidade daqui a pouco, só terminando essa minha colocação. Mesmo com essa situação favorável, ao final dos 1000 anos, Satanás é solto e ele encontra adeptos para seguirem na sua proposta, tá? Ele encontra adeptos para aderirem na sua proposta. E ele organiza, dormiu Fabiano acorda. Ele organiza uma iniciativa que marchará contra a cidade santa. E aí você tem essa guerra sendo chamada metaforicamente de Gog e Magog, tá?
Porque a verdadeira guerra de Gog e Magog ocorre muito tempo antes disso. Nós estamos prestes a ver a grande guerra de Gog e Magog, contra algumas nações que se organizam contra Israel. Isso está para acontecer já. Mas, posteriormente aos 1000 anos, haverá essa chamada Gog e Magog, que é uma analogia, né? Metaforicamente chamada de Gog e Magog. Tá? E como ele encontra ocasião, como ele encontra oportunidade para isso? Você tem a situação que eu falei para vocês, de pessoas que adentram o milênio em seus corpos naturais. Os que foram arrebatados, estão em corpos gloriosos, não estão mais suscetíveis a esse tipo de situação, esse tipo de tentação. Mas aqueles que estão em seus corpos naturais, e isso para mim é uma grande lição. Tem muita coisa que acontece na nossa vida e não é por causa de Satanás. Não é por causa dos demônios. É por causa da nossa pecaminosidade. É por causa da nossa maldade, tá? Então, essa situação pós-milênio prova isso. Que mesmo o homem, sem a sedução, sem a tentação, motivada por Satanás e os demônios, ele tem em si, devido ao pecado, tá certo? Desde lá de Gênesis, e que continua, porque essas pessoas, digo de novo, são pessoas em corpos naturais, que continuam ainda nessa pecaminosidade humana, que serão controladas com vara de ferro. Por isso que haverá paz na terra, por causa do controle exercido. Mas elas, ouvindo a proposta de revolução, vamos nos revoltar contra a autoridade de Cristo, ele é muito autoritário, vamos nos revoltar contra os representantes de Cristo, vamos tomar isso aqui para nós, vamos dominar isso aqui. Eles concordarão com isso. E muitos deles, de fato, se voltarão contra a cidade santa. E diz a Escritura que Jesus os matará com o sopro da sua boca. E posterior a isso, instaurará o chamado juízo do trono branco. Tá? Juízo do trono branco, onde todos comparecerão, serão abertos os livros, serão julgados por aquele que estava presente nos livros, será consultado o livro da vida, que na verdade foi escrito desde a eternidade, tá? Então os seus nomes não constam no livro da vida e por isso serão lançados sim no lago de fogo, tá? Serão lançados no chamado no Guiena. Então você tem todas essas situações que são a partir de uma perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, tá? Essa é uma perspectiva. A pós e a mid altera algumas coisas, mas nem tanto. Quem altera mais essa perspectiva são amilenistas, tá? Que alegorizam, na verdade, eles alegorizam diversas situações, arrebatamento. Para eles é só a saída do mundo de pecado e a entrada para a salvação. Milênio não existe, é amilênio. A é negativo, não milênio. Não no sentido de que eles não creem na Bíblia, mas no sentido que eles dizem que o milênio é uma linguagem alegórica, não é literal, não serão 1000 anos contados. Calvino falava terrivelmente contra isso. Ele dizia que dizer que Cristo reinará 1000 anos sobre a terra é você dizer que o reino dele é limitado, porque você está dizendo que é 1000 anos. Então ele de fato, num vídeo meu, eu li a instituição da religião cristã, na qual ele lança essa crítica de uma forma bastante dura. Então ele era amilenista. E houveram outros, inclusive grandes homens de Deus, como aquele, eu estava com o nome na cabeça agora, autor daquele sermão, Pecadores amam um Deus irado, tá? Edwards, era pós-milenista. William Carey, pai das missões, pós-milenista. Então houveram grandes representantes do reino de Deus que foram pós-milenistas. O que é o pós-milenismo? Satanás já está amarrado, a igreja já é reinante e a igreja vai difundir o evangelho pela terra. Quando a igreja fizer todo o seu trabalho de difusão do evangelho, Cristo virá. E aí Cristo virá para encerrar o período milenial e inaugurar novos céus e nova terra. Então essa é a perspectiva pós-milenista, como se o milênio já estivesse acontecendo agora, tá? Então quem difere muito? Amilenista, pós-milenista, sem contar as outras perspectivas, né? Preterista e historicista. Preterista diz: o Apocalipse nada é futuro, tudo já aconteceu lá no passado, tá? O historicista diz: algumas coisas estão acontecendo, mas elas não dizem respeito a um futuro distante, elas vão se concretizar na nossa época mesmo.
e as outras escolas são as escolas milenistas, né? Pré-milenistas, tá? Pessoal, vamos lá. 53. Tem que dar sequência aqui dentro da apostila. Teoria do arrebatamento parcial. Então, surgem algumas perspectivas. Inclusive, uma coisa que eu vou dizer aqui, tá? Que é um ponto de vista meu. Vocês são obrigados a concordar. Eu acredito que nós devemos viver como pós-milenistas, viver como pós-tribulacionistas e crer como pré-tribulacionistas. Eu creio que nós devemos viver como pós-tribulacionistas e crer como pré-tribulacionistas. Por quê? O pré-tribulacionista crê que ele vai ser arrebatado a qualquer momento. Então ele tem que estar sempre pronto. Ele crê como pré-tribulacionista. Jesus vai voltar a qualquer momento. Tá? Qualquer momento vai acontecer o arrebatamento. Eu tenho que estar pronto. Mas eu tenho que viver como pós-tribulacionista. Como é que o pós-tribulacionista vive? Pronto para o que vier. Ele não nega a Cristo em quaisquer circunstâncias. Mesmo que ele seja levado para ser torturado, para ser queimado, para ser morto, mas ele não nega a Cristo. Esse é, vamos dizer assim, como vive um pós-tribulacionista, esperando o pior, esperando que venha a perseguição e que ele seja torturado, seja morto, mas ele não vai negar. Tá? Semelhante aos 3 moços lá que estavam prontos para ser lançados na fornalha. Você com certeza lembra. Eles disseram: acerca disso, ó rei, não temos que te explicar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Se ele não quiser, ele não livra, mas nós não vamos negá-lo. Eles estavam dispostos a serem queimados naquela fornalha. Devido ao posicionamento deles, Deus fez o sobrenatural. Aí o 4º homem se manifestou e caminhou com eles na fornalha, e o rei disse que via um semelhante ao Filho dos Deuses, né? E era Jesus, no seu estado pré-encarnado, ali para lhes dar livramento. Então você tem essa situação daqueles que estão prontos, se necessário for, para a fornalha. Então nós temos que viver como pós-tribulacionistas, pronto para o que vier, mas nós temos que crer como pré-tribulacionistas, crer que Jesus vai voltar a qualquer momento. Eu acredito que é uma posição coerente, em vez de ficar brigando que nem time de futebol, né? Então você tem essas situações aí. Sinais da sua vinda, ele vai enumerar: surgimento de falsos profetas, ó, página 54, profanação do templo, que nesse período terá sido reconstruído quando o anticristo, chamado abominação da desolação, estiver no lugar santo e se autoproclamar Deus. Nas minhas palestras eu sempre mostro o chamado Domo da Rocha, né? Toda vez que você vê uma foto de Jerusalém, tem uma coisa com um teto, uma cúpula dourada, né? Fotos de Jerusalém, cúpula dourada, prédio azul. Aquele é o Domo da Rocha. Aquilo não é uma mesquita, aquilo ali é um santuário. A mesquita está ao lado, que é uma preta, a mesquita de Al-Aqsa, tá? Está ao lado. Aquilo é um santuário. Naquele santuário, segundo a tradição islâmica, está uma pedra preta, onde Maomé supostamente teria subido aos céus, a partir daquela pedra. Então aquilo é um lugar sagrado para eles, inclusive aquela área controlada por muçulmanos. Quem entra ali, quem é autorizado a visitar para fazer turismo, não pode fazer qualquer tipo de ato religioso, de oração, nada, porque ali é um local sagrado islâmico, ok? E daí, desse lugar? Muito bem, ele está em cima da área onde acredita-se que tenha sido o templo construído por Salomão, e está ali, embaixo daquele santuário. Por isso que Israel, mesmo tendo o poderio que tem, claro que tem a questão do secularismo, os judeus não são mais tão religiosos quanto eram, houve uma secularização muito forte. Então, como César Cavalcanti descreve, você vai para lá, o que você menos encontra é religiosidade, tá? Então, Israel, de fato, os israelitas, de modo geral, são muito secularizados, mas há uma galera ortodoxa, há os chamados Hassidim também, tá? Então tem uma galera religiosa, que inclusive é bem desprezada pelos outros. Mas tem alguns lá que desejam a reconstrução do templo. Existe até uma instituição do templo que está refazendo ali os utensílios necessários, tá? Tem uma galera que anseia por isso, pela reconstrução do templo.
Só que isso hoje é uma impossibilidade. Só para mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém foi um parto. Foi uma briga internacional. Aí o Trump se posicionou a favor e tudo mais, tal. Foi assim, uma briga. Para você remover aquele troço, aquele santuário, você não imagina o inferno na terra que você ia